eu vejo pessoas mortas. Essa frase nunca foi tão atual quanto agora, em que a gente tem inteligência artificial recriando pessoas de uma forma assustadora. E a doutora Gabriela Coelho vai falar sobre essa questão hoje, a regulamentação, os limites, como é que fica isso, Gabriela? Pois é, Aline, primeiro, prazer estar aqui contigo, muito bom a gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante e tão relevante e trouxe tanta polêmica, né? Nos últimos tempos aqui, a gente falou tanto sobre aquele famoso comercial da Elis Regina e da Maria Rita, né? Gerou toda aquela polêmica da mãe e filha se reencontrando e podendo cantar 41 anos depois da morte dela. E aí ficam os questionamentos, até que ponto que a gente pode ou não pode fazer esse tipo de movimento, né? E a gente sabe que esse comercial já gerou uma polêmica gigante, né? Acho que esse é um dos pontos também que a gente tem que falar um pouquinho. Dentre eles também, a música que foi escolhida, né? A gente sabe de todas as orientações políticas da Elis Regina, então uma cantora que teve toda uma polêmica relacionada à ditadura, e uma das grandes questões que foi trazida relacionada a a esse comercial, essa propaganda, que foi, por um lado, lindíssima, mas, por outro lado, muito questionada, foi o fato que a Volkswagen era uma das empresas que apoiou a ditadura na época. E a Elis Regina, será que ela estaria de acordo em participar de uma campanha como essa? Sim, na verdade, o foco não é a reutilização da música ou mesmo a sua reinterpretação, o que, a meu ver, seria aí uma questão de uso da arte, que é fluida, natural. Agora, a pessoa dela, a imagem dela está vinculada a algo que não se sabe se ela aceitaria. Mas aí eu te pergunto, Gabriela, porque, claro, toda a questão da inteligência artificial, ela precisa de regulamentação, não está regulamentada. Porém, se a filha dela é a responsável pelos direitos dela, ela não pode tomar essa decisão? Pois é, esse é o grande ponto, né? Até que ponto que os familiares, obviamente, né, em linha direta, que é o que está previsto na legislação, é quem é o responsável por tomada dessa decisão hoje, pode tomar essa decisão, porque a nossa legislação, ela não fala em prazo. Então eu não tenho, por exemplo, durante 10 anos eu posso utilizar, ou depois de 10 anos, eu não tenho esse tipo de limite. E este é o grande ponto. Até que momento que eu vou poder seguir utilizando, e será que aquele familiar, ele está autorizando algo que de fato, para mim, faz sentido, né? A gente sabe que teve até uma representação aí relacionada a essa propaganda no CONAR, relacionando questões éticas, se essa propaganda estaria de acordo com questões éticas ou não, ou o que se deveria fazer, há, né? Inclusive, um questionamento sobre os impactos para as pessoas que veem alguém que já morreu ali materializado. E de fato, assim, isso já é um assunto que vem de outras situações, como é que o ser humano vai conseguir lidar com uma realidade, porque é uma realidade, né, gente? Tu pode não conseguir tocar, mas é uma realidade de rever pessoas que já se foram. Rever a voz, tudo, né? A imagem, a voz. De fato, é emocionante. É emocionante, não tem como dizer que não, né? É uma coisa que realmente toca. Mas, assim, existem já alguns artistas que se preocupam em relação a isso, tá? A gente sabe que um dos mais famosos que se atentou para esse assunto foi o Robin Williams, que a gente sabe que ele acabou cometendo suicídio, enfim, há bastante tempo atrás, mas ele deixou por escrito dizendo que a imagem dele não poderia ser usada nos próximos 25 anos. Então eu acredito que isso vai começar a se tornar cada vez mais comum. Porque será que tu vai querer que usem a tua imagem depois que tu não estiver aqui? Ai, pelo amor de Deus, gente, só me usem pra coisa boa, tá? Já vamos deixar registrado, inclusive, este momento. Mas eu fico pensando, isso não tem a ver com aquela questão também até de direito, mais ou menos assim, direitos autorais, a obra tem um X tempo e depois ela fica livre para uso? Aí que tá. Esse tempo nós não temos hoje. Então eu acredito que todo esse processo, obviamente que a inteligência artificial, ela tá acelerando isso. E não é de hoje, né, gente? A gente teve há muito tempo atrás um comercial que era de uma bebida alcoólica que o Tom Jobim aparecia cantando com Vinícius de Moraes, que já tinha morrido. Então não é de hoje, só que claro, que hoje é muito real. A gente olha e a pessoa é totalmente como se ela estivesse viva, né? Então o fato é que a gente precisa ter uma atenção e, obviamente, a gente necessita de uma legislação que oriente esse tipo de decisão, o que pode ou não pode fazer, porque claro que isso vai se tornar cada vez mais comum, né? Existe já alguma orientação sobre a obrigatoriedade de se informar que aquilo é gerado por inteligência artificial? Não, e esse é um dos grandes pontos também da propaganda, porque pessoas, enfim, nossos filhos, jovens,
não conheceram a Elis Regina, não sabem quem é a Elis Regina. E eles entendem, será que eles compreendem que não é a Elis Regina e é uma inteligência artificial que formatou aquela imagem, aquela voz, e que aquilo não é a pessoa? Então isso também foi questionado. Então o fato é que a gente precisa de prazos, fato, não tem como negar, e também, de certa forma, desses limites. E até que ponto que os nossos familiares, porque a gente sabe que a imagem é um direito personalíssimo, então somente nós podemos definir isso, mas a partir do momento que a gente não tá mais aqui, a gente tem toda essa discussão, né? Então. E aí não tem jeito, ou se comunica de outra forma, ou deixa tudo já registrado. Esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga, a gente vai acompanhar tudo com o know-how da doutora Gabriela, porque certamente isso já faz parte agora da nossa realidade.